Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter a sua companhia para mais um programa Teologia do Corpo Seed by Seed. Aqui com vocês, Tatiana e Ronaldo de Mello, no canal do YouTube Web TV SDV, das Sementes do Verbo. Então, se você está gostando dessa série, desse conteúdo, não esquece de marcar aí o gostei e de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que podem se beneficiar também desse tesouro escondido que é a teologia do corpo. Nós estamos no primeiro ciclo de catequeses que São João Paulo II nos deixou de presente, que é o princípio, e estamos falando sobre 6 conceitos fundamentais que ele traz dessa nossa pré-história teológica. Hoje nós vamos comentar com vocês sobre algo muito importante. É o que São João Paulo II chama de significado ou de sentido esponsal do corpo. O que significa isso? A gente vai comentar com vocês. Por que nós fomos criados? Homens e mulheres. Por que essa diferença sexual entre nós? Não poderia ser tudo igual? Pois é, mas não é. Nós fomos criados homens e mulheres. Por quê? Através do nosso corpo, da diferença sexual, Deus vem nos revelar que o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência está justamente em nos tornarmos um dom para o outro, um presente para o outro. Lembrem que a gente está comentando o segundo relato da criação, Gênesis capítulo 2. E nesse relato a gente vê como Deus cria a mulher da costela do homem, ou seja, pertinho do coração, para que eles sejam equivalentes. E a gente vê que Deus apresenta a mulher como um presente, como um dom mesmo para o homem. E da mesma forma que a mulher é feita dom para o homem é feito dom para a mulher. Esse significado esponsal do corpo nos revela que Deus deixou gravado no nosso corpo, para não ter como a gente esquecer, que nós fomos criados para o outro. O meu corpo de mulher me revela, me ensina que eu fui criada para me tornar uma esposa e uma mãe. Eu tenho um útero capaz de gerar, de receber uma nova vida. Eu tenho seios que são capazes de amamentar. O meu corpo me revela o sentido máximo da minha existência. Da mesma forma que o corpo masculino revela ao homem esse significado esponsal, ou seja, ele existe para se tornar um esposo e um pai. E além disso, como você sabe, a teologia do corpo, a gente aprende que quando a gente fala em corpo, a gente não está falando só na parte material. O corpo, ele exprime a pessoa. Na Catequese 14, parágrafo 4, São João Paulo II vai dizer essa frase assim que se sintetiza talvez todo o capítulo 1, né? Todo o primeiro ciclo. O corpo exprime a pessoa. Justamente assim como o meu corpo é esponsal, como nós somos uma unidade de corpo e de alma, como nós somos uma pessoa, um ser humano por inteiro, íntegro, a minha alma também é esponsal. Ou seja, todo o meu ser nessa unidade de corpo e de alma foi criado por Deus nesse plano original de amor para que eu pudesse me doar para o outro e aí sim encontrar o sentido da minha vida. Esse significado esponsal do corpo, o Papa São João Paulo II já traz para a gente de uma forma bem singela, diria assim, como um entendimento de uma aliança. Porque ao fazer-se dom para uma outra pessoa, eu estou, de início, estabelecendo uma aliança com ela. Cristo, quando entregou o seu corpo na cruz, quando entregou o seu corpo na última ceia, ele o fez justamente com o objetivo de fazer com que a gente pudesse ter com ele uma verdadeira aliança, um verdadeiro vínculo. Ele veio renovar a aliança lá de trás, né? O Papa Bento XVI
naqueles 3 livros, na trilogia que ele escreveu sobre Jesus, ele fala, né? Jesus veio ser o novo Moisés, ele veio renovar aquela aliança feita lá atrás, nas tábuas da lei. Jesus veio renovar. E veio renovar de que forma? Entregando o seu corpo, fazendo-se dom. Então esse é o grande exemplo que Jesus nos dá para que a gente possa fazer, cada um de nós, dom também para o outro, sempre tendo aquela visão, como a gente chama a atenção em diversos encontros nossos, que a gente não está falando apenas em relação ao sentido esponsal do corpo, quando falamos do casamento, do homem e da mulher, mas também no sentido esponsal do corpo, da entrega da sua vida, como forma de você fazer aliança. A gente pode pensar, por exemplo, na maternidade, né? A mãe literalmente entrega o seu corpo, faz dom de si para o seu filho, e ela nutre o filho com o próprio corpo, né? Esse caminhar da maternidade, enquanto ela gera uma vida dentro de si, é do próprio corpo que aquele bebê, que aquela criança, que aquela vida tira todo o alimento, tira todos os nutrientes. E ainda depois, quando aquela criança nasce, a mulher ainda continua com o seu corpo, alimentando, sendo suporte, sendo fonte de calor, sendo fonte de alimento, sendo fonte de carinho para o seu filho. Então, esse sentido esponsal do corpo tem essa visão de dom no sentido de criar um enlace, criar uma ligação, criar um vínculo e de ser uma doação total. Total por quê? Porque não tem limite essa doação. De novo, a gente poderia tomar como exemplo a mãe que gera um filho, uma criança, uma vida no seu seio. Ela consegue dizer para a criança, olha, você só tem direito a tantos por cento de alimento por dia. Você só pode pegar de mim, do meu corpo, um pouquinho só de ferro, um pouquinho só de proteínas, um pouquinho só... A doação é total. A doação é total, uma doação integral, né? Então, essa visão de dom, de fazer-se dom, é entregar literalmente a própria vida, porque você se consome. E aqui eu lembro até de uma música do Martim Valverde que fala, né, da vela que se queima no altar, mas ele fala, né, eu quero me consumir. Né? Quando você se entrega, você se consome, você não gasta, é diferente, né? Essa visão de você gastar é como um pai e uma mãe não gastam tempo com seu filho, né? Eles consomem aquele tempo, mas para poderem fazer com que o filho seja educado, viver naquela companhia. Então essa entrega, esse dom, fazer-se dom, tem todas essas dimensões. E o Papa São João Paulo II chama a nossa atenção para que cada um de nós possa ser dom em todas as realidades da nossa vida. Essa questão de nós sermos um dom, ou seja, sermos um presente para o outro, São João Paulo II vem nos lembrar de até um termo que o Ronaldo já tinha mencionado alguns episódios atrás, que é do communium personarum, ou seja, a comunhão de pessoas. Na catequese número 14, São João Paulo II fala assim, no parágrafo 2, a comunhão das pessoas significa um existir num recíproco numa relação de recíproco dom. E esta relação é exatamente o fim da solidão original do homem. A gente viu que, no princípio, o homem estava só. E ele viu que não tinha ninguém para preencher essa solidão que ele tinha, que ele sentia. Ele estava só, estava sozinho, e a mulher vem justamente lhe dar esse presente. Olha, agora você não precisa ser mais só. Eu sou a sua auxiliar, eu vou te ajudar a você descobrir o sentido da tua vida. Nós dois juntos, vamos descobrir isso juntos, fazendo essa comunhão de pessoas, assim como a Santíssima Trindade também é uma comunhão Pai, Filho e Espírito Santo.
é bonito, São João Paulo II, justamente nessa catequese 14, ele vem dizer que masculinidade e feminilidade, no parágrafo 4, quer dizer, o sexo, é o sinal original de uma doação criadora e de uma tomada de consciência por parte do homem masculino e feminino de um dom vivido e, por assim dizer, de modo original. Tal é o significado com o que o sexo entra na teologia do corpo. Então vejam só que o fato de sermos homens e mulheres é uma verdadeira revelação divina de que nós nascemos para o outro. O homem nasceu para a mulher e a mulher nasceu para o homem. E veja bem, mais uma vez, a gente ressalta que a gente não está falando só aqui de romantismo, de namoro, de casamento, não. A grande questão é nós percebermos que nós nascemos para essa transcendência, que no episódio passado, se não me engano, o Ronaldo falava, nós nascemos para sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do outro e nos doarmos para o outro, que é diferente de nós, naquela transcendência horizontal, para que a gente possa fazer também a transcendência vertical, né? Nós juntos nos elevarmos até Deus. Esse é o sentido esponsal do corpo. Nos doarmos entre nós, nesse dom recíproco, e São João Paulo II depois vai usar um outro termo também, além desse termo de dom recíproco, um dom desinteressado. Ou seja, eu me dou para o outro, eu me entrego para o outro, como um esposo se entrega para sua esposa, como os dois se entregam um ao outro, de forma não só recíproca, um para o outro, mas também desinteressada. É um dom desinteressado, ou seja, eu não penso no meu bem-estar, na minha felicidade, no meu interesse, no prazer que aquilo pode me dar, na alegria que aquilo pode me trazer, não. É desinteressado, ou seja, o interesse maior não é o meu, mas o interesse é o bem do outro, é a felicidade do outro. Então depois São João Paulo II ainda vai, vamos dizer assim, esmiuçar mais um pouquinho essa questão do dom, nessa questão de ser desinteressado também. E quando a gente pensa em dom, já fica fácil a gente compreender exatamente isso que a Tatiana falou. O dom, ele é algo, primeiro, gratuito, não algo que é cobrado, né? Eu me entrego para você, eu te ajudo, eu vou fazer com que a sua vida seja melhor, mas eu vou cobrar por isso. Isso não é ser dom. Isso é prestar um serviço e pior, né? Ainda cobrar por algo que você possa fazer para alguma pessoa. Então, primeiro, o dom, ele é gratuito. O segundo ponto importante do dom é que o dom é muito mais útil para o outro do que para mim mesmo. O dom é dado para nós para ser partilhado e compartilhado. Eu não recebo um dom, não recebo uma graça para ficar egoisticamente com ela dentro de mim e só eu aproveitando. O dom tem essa forma de saída, essa forma de ir ao encontro do outro. O próprio significado da palavra dom vai nessa direção, porque senão não é dom, é cobrar por alguma coisa. E esse dom ele é exercido, e o Papa São João Paulo II, numas catequeses anteriores, ele fala que isso é exercido por nós, por cada um de nós, de que forma, né? Se eu desejo agir, se eu desejo fazer alguma coisa, como que alguém vai saber que eu estou fazendo alguma coisa? Se ela me ver movimentando, agindo, fazendo efetivamente. Porque senão, se eu ficar só parado e desejando, nada na prática vai estar acontecendo. Então, o Papa São João Paulo II, numa dessas catequeses anteriores, se eu não me engano, é a catequese número 12, ele fala dessa questão do corpo ser esse intermediário na nossa realização, nos fazermos dom, né? De novo, a gente cai no corpo. E por isso que o Papa São João Paulo II fala tanto e tão bem da teologia do corpo, porque é sempre através do corpo que a gente realiza todas essas possibilidades. E se fazer dom
é literalmente se entregar. O grande dom que a gente pode ver é o dom que Cristo fez ao entregar-se o seu próprio corpo. Como que Cristo deixou-se consumir ao entregar o seu próprio corpo, né? Quem teve a oportunidade de assistir já algum filme que relatasse a paixão de Cristo, já deve ter visto que não foi lá muito agradável esse se consumir de Cristo, consumir o seu próprio corpo, ou seja, consumir a si mesmo para fazer esse dom para os outros, né? E aqui eu lembro, inclusive, da passagem onde São Paulo fala, né, que justamente na fraqueza, quando sou fraco, é que sou forte, né? E que fraqueza é essa que ele relata lá na passagem 2 Coríntios 12, 10. Ele fala das fraquezas ligadas claramente ao corpo, ao físico, né? Mas eram fraquezas, eram coisas que faziam ele sofrer, que o enfraqueciam, ligadas ao seu corpo, mas ele não deixava de fazer. Por quê? Porque nesse momento em que ele se fazia fraco, em que ele se fazia frágil, fisicamente falando, ele sabia que ele era cada vez mais forte, porque ele se fazia dom, né? Então o próprio apóstolo Paulo mostra para a gente nessa passagem de sua vida, nessa passagem de cansaço, quantas vezes nós não nos cansamos, né? A gente até brinca que a própria comunidade Semente do Verbo e todos os seus membros, comunidade de vida, de aliança, trabalham sem cessar, sem parar. É impressionante. Aonde você chega, quando você chega, de dia, de tarde, de noite, estão todos sempre trabalhando, se empenhando, se entregando. O que é isso? Mais um exemplo desse fazer-se dom, entregar-se, fazer com que a sua vida seja dada gratuitamente em prol do outro. Na catequese número 15, aí é bom a gente ver, né, eu também ouvir o texto original. São João Paulo II vem recordar a nudez, né, que nós falávamos no nosso encontro passado. Ambos estão nus porque estão livres com a liberdade do dom. Ele vem falar da relação entre amor, liberdade e doação. A gente só ama quando a gente é livre, quando a gente escolhe amar. Nós já tínhamos falado sobre a escolha, né? É só você pensar numa cerimônia de casamento. Qual é a primeira pergunta que o padre faz? É de livre e espontânea vontade que quereis vos unir em matrimônio? Amor, liberdade e doação caminham sempre juntos. Um dom é um presente, é algo gratuito. É o que você, por livre e espontânea vontade, resolve dar. Não pode ser obrigado, não pode ser constrangido, nem compelido. E aí São João Paulo II continua. É na catequese 15, número 1. Esta liberdade está precisamente na base do significado esponsal do corpo. O corpo humano não é só fonte de fecundidade e procriação, mas encerra desde o princípio o atributo esponsal, isto é, a capacidade de exprimir amor. Precisamente aquele amor em que o homem, pessoa, se torna dom e, mediante esse dom, pratica o sentido mesmo do seu ser e do seu existir. Mais um pouquinho à frente, no parágrafo número 2, São João Paulo II vai dizer que nós nos tornamos dom, doamos a nós mesmos, e aí ele fala: entendemos aqui a liberdade, sobretudo, como o domínio de si mesmo. Parece contraditório isso, né? Peraí, a liberdade é eu me dominar, mas a liberdade não é eu fazer tudo o que eu quiser, é não ter limites. Esse é um sentido deturpado de liberdade, isso é libertinagem. A liberdade, segundo a teologia do corpo, é, sobretudo, o domínio de si mesmo, ou seja, o autodomínio. É eu livremente. Eu consegui. O homem mais livre é aquele que mais se conhece, se possui e se domina. O homem mais livre
é aquele que é senhor de si mesmo. Então, vejam só como liberdade está ligada com autodomínio. Se você faz qualquer coisa, que o seu lado mais animalesco, que as suas vontades, se você cede, você não é livre. Se você deixa o teu pecado te levar embora, se você é escravizado, você não é livre, muito pelo contrário. Você vive na libertinagem, não na verdadeira liberdade que tende para o amor, quando você consegue, né, se dominar. E aí, ainda na Catequese 15, São João Paulo II fala que, primeiro, falando sobre a beleza do ser humano, o homem é a única criatura do mundo que Deus quis por si mesma. E segundo, esse mesmo homem só pode se encontrar-se a si mesmo através do dom desinteressado de si. No número 4, ele ainda diz: o corpo humano, orientado interiormente pelo dom sincero da pessoa, revela sua masculinidade e feminilidade não só no plano físico, mas também o valor e a beleza que ultrapassam a dimensão simplesmente física da sexualidade. Então vejam como engloba todo o nosso ser, né? Corpo e alma. E para a gente ir já se encaminhando para o fim desse nosso encontro, só para a gente fechar essa reflexão sobre a liberdade, para que a gente possa entender. A Tatiana mostrou um lado do que é efetivamente a liberdade, e o Papa São João Paulo II, esse ensinamento também é do Papa São João Paulo II, ele mostra o seguinte: liberdade, segundo uma visão deturpada, é eu ser livre para fazer o que eu bem entender, por uma visão deturpada. Isso seria liberdade. E o Papa São João Paulo II nos ensina, e ele diz: liberdade é poder fazer o que eu quiser. Então vejam só, liberdade é poder. Ou seja, eu tenho poder de fazer alguma coisa, porque eu sou livre. E aí fica a pergunta, que é a pergunta que o Papa São João Paulo II faz para cada um de nós. Quem tem poder ilimitado, senão Deus? Se nós não temos poder ilimitado, nós não temos liberdade ilimitada. Então veja, o Papa São João Paulo II é maravilhoso e a gente ri e se arrepia com esses ensinamentos dele, porque ele vai por um caminho e volta pelo mesmo para mostrar que a liberdade, que é poder, precisa de um limite, porque senão ela não é liberdade. É como um poder que eu queira exercer, e inclusive é o pecado de eu querer me colocar no lugar de Deus, que é o único todo-poderoso. A gente não fala que Deus é o todo-poderoso? Então, se eu entendo que a minha liberdade é poder fazer tudo o que eu quero, eu acho que o meu poder é limitado, eu me coloco no lugar de Deus. Então, deixa de ser liberdade. Liberdade é eu saber que eu preciso pôr limites. O grande pecado original aconteceu porque não foi respeitado o limite da liberdade que Deus deu para o homem e para a mulher. E aí, para a gente encerrar, queria trazer o finalzinho, que é tão bonito, da catequese número 15, que diz assim, e aí é interessante, em um parágrafo, na Teologia do Corpo, São João Paulo II consegue juntar todos os estados de vida. Olha só que bonito. Se Cristo revelou ao homem e à mulher, além da vocação ao matrimônio, uma outra vocação, a de renunciar ao matrimônio em vista do reino dos céus, com esta vocação, pôs em relevo a verdade sobre a pessoa humana. Se um homem ou uma mulher é capaz de fazer dom de si pelo reino dos céus, isso prova, por sua vez, e talvez mais ainda, que existe liberdade do dom no corpo humano. Quer dizer que este corpo possui pleno significado esponsal. Bonito, né? Como aqueles que são capazes de renunciar ao matrimônio mostram mais ainda o significado esponsal do corpo. Muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana tem mais um episódio novo, então fica ligadinho e não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo. E até a próxima semana com mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed. Tchau, tchau!